Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio do Pratica Onco. Meu nome é Ângelo Bezerra, ao lado dos meus amigos Daniel Saragiotto. Olá, gente, tudo bem? Marcos. Olá a todos, mais um Pratica Onco, nos sigam, Spotify, YouTube. E hoje nós vamos conversar a respeito de um tema muito interessante, que é o tratamento hormonal adjuvante no câncer de mama na população pré-menopausa. E eu tenho hoje a honra de trazer aqui uma grande especialista, que é a doutora Luciana Landeiro, além de uma grande amiga nossa, e ela tem um currículo bem extenso, viu, Marcos, Daniel? Mas eu vou ler aqui, tá? Ela é atualmente presidente do Grupo Brasileiro de Estudos em Câncer de Mama, o GBCAM. Ela é líder nacional no programa de survivorship do Grupo Oncoclínicas, coordenadora do Comitê de Cuidados em Sobreviventes da SBOC, e, além disso, também é doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nós hoje vamos a Salvador, mais uma vez. Conhece, Marcos? Aí sim, né? Melhor estado. Luciana. Melhor cidade do país. O coração vai a mil, né? É isso aí. Minha amiga Lu, seja muito bem-vinda ao Pratica Onco. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite, Ângelo, Daniel, Marcos, para estar aqui e poder discutir com vocês esse tema tão relevante dentro da oncologia mamária. Lu, podemos conversar então? Você trouxe um casinho para a gente poder depois discutir o paper, né? Fica à vontade. Então, é o caso de uma paciente na pré-menopausa, tá? Uma paciente de 33 anos, casada, sem filhos, no Lípara, administradora, natural e procedente de Salvador, católica. Ela, em fevereiro de 2022, percebeu um nódulo na mama, no quadrante superlateral da mama esquerda, e prontamente buscou avaliação nesse momento. Então, quando ela realizou os exames para investigação diagnóstica, foi visto, então, um nódulo que media pouco mais de 3 centímetros, em QSL da mama esquerda, um BIRADS 4C. Ela foi submetida, então, a uma core biopsy, que veio, então, um diagnóstico de um carcinoma subtipo não usual invasivo da mama, tá? Com padrão de imunohistoquímica com forte expressão de receptor de estrógeno, 100%, receptor de progesterona, 40%, um HER2 score 0, com um KMA7 de 70%. Então, foi discutido de forma multidisciplinar a indicação de uma cirurgia upfront para essa paciente. Ela foi submetida a uma cirurgia conservadora com biópsia de linfonodo sentinela. Então, a gente confirmou um diagnóstico final de um PT2, né, uma lesão de 3,3 centímetros, sem comprometimento de axila, então 3 linfonodos ressecados, nenhum deles com comprometimento, um grau histológico 3 e um perfil de imunohistoquímica muito similar ao que foi visto na biópsia inicial dessa paciente. Acho que é importante só mencionar, do ponto de vista de história familiar, essa paciente tinha uma história familiar restrita, então ela só tinha uma mulher do lado paterno dela, o que limitava a avaliação do ponto de vista de risco hereditário, mas dois familiares com um diagnóstico de câncer de próstata, um avô paterno e um tio paterno com idade superior a 70 anos. O avô faleceu pelo diagnóstico de câncer de próstata. Então, essa paciente é uma paciente que vale mencionar a indicação da realização do painel germinativo para descartar ou confirmar eventualmente um diagnóstico de uma síndrome hereditária associada a câncer de mama. Tá? Então, essa paciente, nesse momento inicial, foi submetida também a esse painel hereditário. Paciente sem comorbidades, tinha hábitos alimentares e um pouco ruins, por assim dizer, então alto consumo de alimentos processados, sedentária à época, então são 2 pontos importantes, e ela tinha um sobrepeso também à época do diagnóstico. Então, acho que a gente entra no nosso artigo, né, a ser discutido, um artigo que buscou avaliar qual o papel após a quimioterapia, da realização de terapia endócrina adjuvante otimizada em associação com a supressão ovariana. Eu não sei, Ângelo, se você quer conduzir, levando alguma informação específica. Só para a gente resumir aqui, então, é uma paciente pré-menopausada que fez uma cirurgia upfront, era um PT2, um tumor de 3,3 centímetros, né?
linfonodo negativo, foi considerada uma paciente de mais risco. Na ocasião, você chegou a fazer químio? Como é que foi, Lu? Perfeito. Então, a paciente na pré-menopausa, com um diagnóstico de um T2N0, um grau histológico 3, né, a gente chegou a discutir com essa paciente, apesar dessa paciente ter um número limitado, né, de pacientes com menos de 35 anos no estudo TAYLOR-X, no estudo que buscou avaliar o papel de um painel genômico, um Oncotype DX, a gente chegou a discutir com a paciente a realização desse exame, mas devido ao alto custo, né, então a paciente não tinha acesso à realização do painel genômico. Acho que essa é uma grande realidade no nosso país, né, um número pequeno de pacientes conseguem realizar esse painel genômico quando tem indicação. Então, frente aos critérios clínicos de alto risco para essa paciente, a gente acabou discutindo quimioterapia para ela adjuvante, então ela fez um esquema com ACT, tá? E na sequência, então, a gente discutiu com ela qual estratégia que a gente ofereceria de terapia endócrina adjuvante. Acho que um ponto muito importante para essa paciente é que nesse momento em que a gente discutiu a indicação de quimioterapia adjuvante, como eu tinha mencionado, um paciente no lípara, né, com um desejo gestacional, então a gente discutiu a realização de criopreservação ou de métodos, né, de preservação da fertilidade. Acho que esse é um ponto bem importante da gente trazer para a nossa discussão sempre que a gente tem uma paciente jovem, né? E aqui eu acho que a gente tem que ampliar os nossos olhares, e não só para pacientes com menos de 35 anos, mas qualquer paciente, eu diria aí com menos de 45 ou até 50 anos, a gente tem que questionar em relação a esse desejo reprodutivo, né? Então a gente tem visto cada vez mais as mulheres adiando o início da vida, né, de gestacional. Então a gente precisa trazer essa questão e entender qual o desejo dessa paciente, dessa família em relação a uma gestação futura e trazer para ela o que a gente tem de evidências em relação à segurança de uma gestação futura, em relação à preservação de fertilidade. Então, para essa paciente, a gente conversou sobre a possibilidade de criopreservação de óvulos ou embriões, né? Essa estratégia mais efetiva no que se refere à preservação de fertilidade para uma paciente que vai ser submetida a uma quimioterapia, que a gente sabe que tem um potencial citotóxico, né? Gonadocitotóxico importante. Então, ela também não tinha condições de arcar com todo o custo, né, da criopreservação, e, portanto, o que a gente discutiu para ela foi uma estratégia que aumentasse a possibilidade dela ter uma reserva ovariana futura, né? Então, redução de uma falência ovariana futura, e isso acaba gerando uma probabilidade, uma possibilidade maior de uma gestação futura, e isso a gente faz com a realização de análogo de LH-RH no início do tratamento. Então, preferencialmente 1 a 2 semanas antes de iniciar a quimioterapia, a gente já realiza o análogo de LH-RH para que a gente possa, então, reduzir esse risco de falência ovariana prematura com a quimioterapia. Excelente. Ô Lu, você quer comentar um pouquinho, então, só os dados bem rápidos do estudo, né? Para a gente poder ter só ali e depois a gente abre para perguntas aqui. Então, um estudo robusto que eu acho que trouxe uma informação que respalda a nossa prática ainda hoje, né? Assim, 7 anos depois dessa publicação, foi uma análise conjunta de 2 estudos, né? O estudo SOFT e o estudo TEXT, que tinham desenhos um pouco distintos, né, de inclusão de pacientes. Um deles randomizava as pacientes após a quimioterapia para 3 estratégias, né, com tamoxifeno, isoladamente tamoxifeno mais supressão ovariana versus exemestano mais supressão ovariana, e o outro estudo randomizava as pacientes para supressão ovariana mais tamoxifeno versus supressão ovariana mais exemestano. Então, foi feita junta desses dados para a gente ter uma robustez maior no que se refere a ganho em relação à redução do risco de novos eventos. E a gente viu realmente que para a população como um todo, nessa análise conjunta para as pacientes que realizaram a supressão ovariana mais inibidor de aromatase, a gente teve um ganho no que se refere à redução do risco de eventos no longo prazo.
né? Então, no que se referia à sobrevida global, a gente não viu uma adição de benefício quando a gente comparava tamoxifeno mais supressão ovariana versus supressão ovariana mais inibidor de aromatase, mas esse ganho em relação à sobrevida livre de eventos foi um ganho significativo, em especial na população de pacientes de mais alto risco, que eram os pacientes com menos de 35 anos, com tumores com mais de 2 centímetros, com linfonodo positivo. Né? Então, essa paciente em questão aqui é uma paciente com menos de 35 anos, com tumor de mais de 2 centímetros. Então, é uma paciente que a gente entende como uma paciente de alto risco e, portanto, para essa paciente, após o término da quimioterapia adjuvante, a gente discutiu, então, o início de uma manutenção, né, da supressão ovariana e o início de uma estratégia com inibidor de aromatase. Excelente, Lu. Muito bom. Vamos começar, então? Eu acho que o Daniel tem uma pergunta bem prática, que é o que a gente quer aqui do Você explicou um pouco, Lu, mas acho que vale a pena destacar em relação a essa escolha entre tamoxifeno e inibidor de aromatase, o que a gente escolhe, se isso tem alguma diferença também em relação ao impacto de preservação, né, para a gravidez futura. Qual a sua abordagem em relação a isso? Perfeito. Então, acho que esse é um ponto que eu iniciei na fala anterior, né? Então, a partir do risco da paciente, né, de recorrência, a gente acaba definindo pela estratégia de combinação com inibidor de aromatase ou tamoxifeno em associação à supressão ovariana. Então, para essa paciente, era muito claro, um paciente de alto risco. Então, a gente acabou discutindo o início do inibidor de aromatase após o término da quimioterapia. Mas para aquelas pacientes de baixo risco, pacientes eventualmente que a gente discute, inclusive, se terá benefício ou não da quimioterapia, ou que a gente acaba não ofertando quimioterapia, a gente pode sim ainda pensar para essas pacientes a realização exclusivamente de tamoxifeno. Para uma paciente que não tolera bem a estratégia de supressão ovariana com inibidor de aromatase, a gente faz um switch, né, uma troca para o tamoxifeno com o intuito de otimizar a adesão, e eu acho que esse é um ponto importante que a gente precisa trazer para essa discussão. A adesão das nossas pacientes à terapia endócrina é muito desafiadora, né? A gente tem dados mostrando que a taxa de adesão a taxa de não adesão chega a 50%. Um estudo recente da Daniela Assad, uma análise transversal da população brasileira, nos mostrou taxas similares a dados internacionais de não adesão em torno de 50%. Então, os nossos pacientes têm dificuldade realmente de aderir por conta das toxicidades enfrentadas com o tratamento. Então, se a gente percebe que a adesão da paciente está comprometida por conta das toxicidades, esse é o momento, muitas vezes, que a gente pensa em descalonar esse tratamento no sentido de um perfil de toxicidade melhor. Como a gente sabe, o tamoxifeno tem menos eventos, né, no que se refere a eventos musculoesqueléticos, mialgia, dor articular, tem menor comprometimento também no que se refere à saúde óssea. Então, são toxicidades que a gente precisa acompanhar de perto e saber manejar para que essas pacientes consigam ter uma boa adesão. Então, de uma forma geral, paciente de alto risco, a gente sempre deve discutir a realização de inibidor de aromatase em combinação com supressão ovariana. Para aquelas pacientes de baixíssimo risco, a gente pode ainda discutir a possibilidade de um tamoxifeno sem supressão ovariana. As pacientes de risco intermediário, acho que a gente precisa individualizar caso a caso, mas, em geral, eu tendo a pensar e discutir a oferta do inibidor de aromatase mais supressão ovariana, acompanhando de perto o perfil de tolerabilidade dessa paciente. Marcos, vamos lá, tua pergunta. Apesar do Daniel fez uma excelente pergunta, ele está me copiando hoje, perceberam, né? Mesma roupa, quem estiver assistindo a gente aí. Mas a minha é mais barata que a camisa dele, viu? Bem mais barata. Mas perguntando para a Luciana, em relação, Lu, ao análogo de NRH, há alguma na prática, né? Há alguma preferência para mensal, trimestral ou semestral? Tem alguma diferença? Perfeito. Então, eu acho que, assim, a ASCO traz para a gente, assim como o NCCN, a possibilidade das duas estratégias, tanto a mensal quanto a trimestral. A gente tem uma robustez de dados, né? Então, o SOFT e o TECT, eles utilizaram a posologia semestral para o análogo de GNRH. Então, a gente acaba utilizando mais, a maior robustez de dados que a gente tem
do ponto de vista de estudos prospectivos, foi utilizando essa posologia mensal, tá? Mas a gente tem uma crescente literatura nos mostrando da segurança também dessa estratégia trimestral, que é muitas vezes melhor aceita pelas pacientes. Então, esse é um ponto importante também quando a gente olha essa jornada longa das pacientes, né? Imagina 5 anos de supressão ovariana com aplicações mensais versus trimestrais, né? Então, é muito mais confortável para as pacientes e a gente tem uma literatura, então, crescente nos mostrando da segurança dessa posologia trimestral. Eu acho que é importante só chamar a atenção que a gente precisa monitorar, em especial essas pacientes muito jovens, né, como a paciente do caso, paciente com menos de 35 anos, então a gente tem em tratamento com inibidor de aromatase, a gente precisa garantir, de fato, que essa paciente esteja em supressão ovariana para que o tratamento seja efetivo com o inibidor de aromatase, então a gente precisa monitorar para garantir que essa paciente esteja em supressão ovariana, né? Então, realização de dosagem do estradiol com espectroscopia de massa é importante. Em geral, eu faço essa avaliação trimestral nessas pacientes mais jovens. E essa questão da discussão da posologia trimestral ou mensal depende muito do perfil de cada paciente, né? Então, a gente tem muitas pacientes que vêm do interior fazer tratamento, é extremamente exaustivo, né? A gente tem toxicidade do tempo, da vida dessas pacientes para que elas venham fazer aplicação. Então, nesses casos, eu acabo modificando para a estratégia trimestral, uma vez que termine a quimioterapia e a gente vai começar a terapia endócrina, mas com esse cuidado de monitorar os níveis aí de estradiol para garantir que essa paciente esteja, de fato, suprimida. Se é uma paciente que eu vou acompanhar de perto já por qualquer motivo, por exemplo, uma paciente que esteja usando inibidor de CDK 4/6 no cenário adjuvante, ela já vai passar, né, com maior frequência na clínica de todo modo. Muitas vezes eu acabo mantendo a dose mensal, porque a gente já vai ter esse acompanhamento de perto e a gente tem uma robustez maior na literatura com essa posologia mensal. Perfeito, muito bom. Excelente. Lu, para a gente encerrar aqui, não extrapolar muito o nosso tempo, eu não podia deixar de aproveitar a nossa líder de survivorship da SBOC, né? E eu queria que você nos desse, por exemplo, Lu, como é que é a sua visão em relação a essas pacientes que estão sob hormonioterapia. Então, como que você adota na sua prática as estratégias para aumentar a aderência e melhorar a qualidade de vida dessas pacientes, seja através de dieta, atividade física. E aí a gente queria só uma palhinha aí do que você recomenda. Então, acho que a gente pode ter um episódio só para falar sobre manejo de Teremos, Lu, teremos. Gostei do autoconvite dela, gostei. Vai ser convidada, gostei. Muito bom. Gostei. O tema realmente precisa, né, ser visto, precisa ser discutido. Mas eu acho que, de uma forma geral, assim, eu comentei, né, essa paciente é uma paciente jovem, mas que tinha hábitos alimentares ruins, sedentária. Então, são 2 pontos muito importantes que a gente traz para a consulta, né, uma orientação de como mudar esses hábitos. Muitas vezes é um desafio e a gente precisa ajudar a paciente a construir esses caminhos para uma nova vida, né, que recomeça após o diagnóstico e tratamento do câncer. Então, essa paciente, ela hoje faz atividade física de forma regular, ela fala, eu não gosto, mas eu já entendi que eu preciso, né, é como se fosse um remédio, ela já internalizou e conseguiu realmente mudar hábitos alimentares, assim, e isso foi algo importante não só para ela, também para o companheiro dela. Então, assim, a família, né, mudou em relação aos hábitos alimentares. Essa paciente, ela teve um perfil de toxicidade importante aos inibidores de aromatase, então ela realmente teve uma astenia grau 2, artralgia grau 2, e a gente tentou inicialmente estratégia, né, então eu iniciei com o duloxetina, ela já estava aderindo à estratégia de atividade física. A gente iniciou também a acupuntura, que é uma terapia complementar que ajuda de forma significativa no manejo dessa toxicidade de artralgias, assim como fogachos. Mas ainda assim a paciente tinha muita toxicidade e sentia uma limitação para algumas atividades do dia a dia por conta da fadiga e da artralgia.
Então, nesse cenário, a gente acabou fazendo uma migração, a gente trocou, né? Então, o inibidor de aromatase para o tamoxifeno, e ela tem hoje uma qualidade de vida e uma tolerabilidade ao tamoxifeno infinitamente melhor, né? Então, ela tem um pouco de fogacho ainda, mas bem manejado, com acupuntura e atividade física, sem tantas toxicidades no que se refere a sintomas musculoesqueléticos. Então, acho que esse é um ponto muito importante, assim, quando a gente prescreve uma terapia endócrina, é muito importante que em 30 dias você reveja essa paciente para você entender quais as toxicidades já iniciais ela está enfrentando. Importante também comentar, Ângelo, isso eu tenho feito na prática, até uma dica, né? As pacientes, você vai fazer supressão ovariana numa paciente jovem, ela vai ter ressecamento vaginal, né? E a gente prescreve tanta profilaxia na quimioterapia, para náusea, né? Para diarreia, enfim, para tantos sintomas que a gente já faz uma orientação tão proativa, e o ressecamento vaginal a gente esquece. Então, na minha prática, eu já oriento essas pacientes na utilização de hidratante vaginal não hormonal, né? Então, é importante que a gente explique para elas que essa toxicidade vai acontecer e que o hidratante vaginal vai ajudar a manter, então, uma saúde, né, vaginal, para que elas possam se manter ativas do ponto de vista sexual. Então, esse é um ponto importante, e a gente precisa acessar também essas questões relacionadas à sexualidade. Bom, eu não vou me estender muito, senão a gente fica aqui horas falando sobre isso, mas eu acho que é uma palhinha assim, da importância que tem realmente você acessar a qualidade de vida da paciente após essa fase mais intensa aí do tratamento, para garantir uma boa qualidade de vida. Espetacular, Lu. Daniel, Marcos, eu estou muito satisfeito. Perfeito. Fica aí o tema para mais um episódio, se Deus quiser. A gente te convida de novo, Lu, se você aceitar. E para a gente encerrar, Lu, a gente queria que você deixasse seu recado aí, onde que as pessoas podem te procurar em Salvador, se tiver Instagram, enfim, fica à vontade, tá? Perfeito. Então, queria mais uma vez agradecer, acho que é muito importante que a gente tenha programas, né, como esse que vocês estão capitaneando, para que a gente consiga disseminar mais informação de qualidade, né, de uma forma diferente, né, trazendo essa prática, né, do dia a dia. Eu atuo em Salvador no grupo Oncoclínicas, então, minha rede social, eu acho que basicamente Instagram e LinkedIn. Então, no Instagram é o @doutora Luciana Landeiro, e no LinkedIn você consegue acessar com o mesmo perfil. E eu acho que é isso, Ângela. Então, eu queria agradecer a Prática Onco, em nome do Daniel, do Ângelo e do Marcos, por me convidarem para estar aqui e falar de um tema que é tão importante e tão especial para mim. Bom, nós que agradecemos. Queria agradecer Marcos, Daniel, por estar aqui hoje. Agradecer, Lu. E Muito bom. a gente está muito feliz mesmo aqui de estar fazendo esse projeto que já está a gente discutindo com bastante gente ao longo do Brasil. E queria agradecer você, Lu, por ter estado aqui com a gente hoje. Muito obrigado, viu? E convidar todos vocês para nos seguirem aí nas redes até os próximos episódios. Nos vemos no próximo episódio, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Um abração. Até a próxima. Pratica Onco. Até mais, gente.